a nossa aula, nosso curso. Vamos ainda falar sobre o BR Office Writer. Nós vamos falar agora sobre um menu chamado menu tabela. Esse menu tabela permite não só a inserção de tabela, mas permite também ao usuário excluir uma tabela, excluir células, inserir colunas, inserir linhas, pode também mesclar, inserir fórmulas. Bem, nós vamos realizar então até converter texto em tabela ou tabela em texto. É isso que nós vamos fazer um pouco agora. Nós vamos inserir uma tabela através desse menu tabela, que é o objeto do nosso estudo agora, e a partir daí nós vamos trabalhar com essa tabela com várias formatações e várias configurações, certo? Então, em primeiro lugar, observa aí em tela cheia o passo a passo. Primeira história, claro, obviamente, é clicar aí. Deixa eu só tirar um pouquinho esse texto que eu havia digitado aqui, ó, para a gente ficar certinho com a nossa tabela. Então, a primeira coisa a ser feita é clicar no menu tabela e ali vamos clicar na opção inserir. Observa, quando a gente clica no menu tabela, opção inserir, tem aqui tabela, da tecla de atalho Ctrl mais F12. Eu também posso inserir uma tabela através do menu inserir, que também tem a opção tabela aqui no BR Office Writer. Mas nós estamos estudando agora o menu tabela, por isso esse caminho, né? Menu tabela, inserir tabela. Quando eu clico aqui em tabela, ele vai exibir essa caixa de diálogo, permitindo o usuário escolher a quantidade de colunas e linhas que ele deseja para sua tabela. Então, eu vou definir aqui, ó, que eu quero na minha tabela, vamos colocar aqui 4 colunas e vamos colocar aqui 4 linhas. Então, eu quero uma tabela com 4 colunas e 4 linhas. E aí, é claro, agora vamos confirmar a inserção dessa tabela com 4 colunas e 4 linhas. Observa ali, ó, acabou de surgir a minha tabela sendo exibida. Deixa eu ampliar para vocês melhor aqui, ó, minha tabela sendo exibida com as 4 colunas e com as 4 linhas. Então, foi bem simples para inserir a tabela. Agora, nós vamos começar a colocar elementos dentro dessa tabela para trabalhar um pouquinho. Então, vamos colocar aqui valor 3, 2 e 5. Vamos imaginar que uma prova venha sugerir que tu pode inserir fórmulas e funções dentro de uma tabela. Por exemplo, eu quero aqui realizar a soma desses valores, usando para isso uma fórmula dentro da minha tabela. É possível fazer isso? É possível. Olha o passo a passo aqui. Coloquei então o cursor na célula onde eu desejo mostrar o resultado. Vou clicar lá no menu tabela. Vamos fazer isso agora, clicar ali no menu tabela. Clicando no menu tabela, deixa eu ampliar para vocês. Vocês já vão observar que aparece aqui uma das opções chamada fórmula. Observa lá dentro do menu tabela, temos uma opção chamada fórmula, da tecla de atalho F2. Então, eu vou clicar aqui nessa opção fórmula. Ele já exibe para mim uma uma barra de fórmulas, aqui em cima, ó, uma barra de fórmulas, para que eu escolha quais as células eu desejo realizar essa minha fórmula. Então, primeiro eu tenho que decidir que fórmula é essa. Se eu quero fazer a soma, a média, como é que a gente pode decidir que fórmula é essa? Acompanha num passo a passo. Quando a gente clica aqui, ó, tem o botão assistente de funções, que eu acabei de clicar. Aqui eu tenho várias funções, várias fórmulas que eu posso escolher. Entre essas funções aparece uma chamada soma, que aqui, quando eu escolher, ele vai colocar a função sum. Então, escolhi soma, apareceu aqui escrito sum, que é o nome da função soma em inglês, e agora ele pede para selecionar as fórmulas, as células que eu desejo somar. Então, eu vou selecionar agora, ó, clicando daqui até aqui. E automaticamente ele botou lá, ó, sum A1, A3, indicando que eu quero somar da célula A1 até A3. Como se eu estivesse numa planilha, percebe? Eu não estou numa planilha, eu estou numa tabela do BR Office Writer. E a prova está sugerindo que eu possa inserir fórmulas e funções dentro de uma tabela do BR Office Writer. Isso é possível, estou fazendo na prática. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou confirmar essa minha fórmula clicando aqui no botão chamado aplicar. Esse botãozinho aqui, ó, chamado aplicar. Quando tu clica nele, eu vou fazer isso agora, cliquei, apareceu aqui embaixo o resultado 10, como resultado da soma de 3, 2 e 5. Então, sim, se a prova sugerir, é possível, através aqui do nosso menu tabela, definir fórmulas e funções? Sim,
acabamos de observar e acabamos de realizar uma fórmula para realizar a soma dos valores daquela coluna. Claro que tu pode, se tu quiser, inserir planilhas dentro do documento do BR Office Writer. Pode, mas nesse caso eu inseri uma fórmula dentro de uma tabela e isso é bem interessante que a gente saiba, né?